Aleluia. Fecha os teus olhos, vamos fazer uma declaração. Diga: Senhor, eu abro o meu coração para receber esta palavra. Neste momento, eu vou deixar de lado tudo, apenas para ficar conectado com o teu Espírito. E eu vou receber aquilo que o Senhor preparou. Amém. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Qual o livro que nós estamos estudando esse mês? Gálatas. Sabe que a mensagem de Gálatas é uma mensagem dura? É uma mensagem de conserto? Uma mensagem que, quando pregada, muitas vezes não extrai da igreja muito glória a Deus e muito aleluia? Hoje, as pessoas que ministram a palavra, ela tem um grande desafio. Porque a igreja do Senhor, né? As pessoas que chegam na igreja, elas querem receber uma palavra. Elas querem se alimentar, ouvir uma boa palavra. Mas muitas vezes, as pessoas que estão frequentando a igreja, elas não querem ser moldadas pela palavra. E nós que ministramos a palavra temos o dever, não de falar aquilo que a congregação quer aprender, quer ouvir, não o que nós queremos ministrar, mas aquilo que o Senhor quer falar. Amém? Então hoje nós vamos, a mensagem de hoje vai ser dentro do livro de Gálatas. E eu gostaria de dizer para você que Deus, Ele não está no nosso tempo. O nosso Deus, Ele está na eternidade. Amém? E por Ele estar na eternidade, o tempo de Deus é atemporal. Quantos já ouviram falar em Kairos? É o tempo de Deus. Mas nós, diferente de Deus, porque Deus ele está na eternidade, nós temos o tempo cronológico. E o tempo cronológico envolve passado, presente e futuro. E o grande problema da humanidade, isso toda a vida ocorreu na história humana, da humanidade. A humanidade ela tem problema de soltar o passado. Diga, eu preciso soltar o passado. Amém? Você tem um passado, eu tenho um passado. Talvez existam coisas hoje que estão acontecendo na tua vida que deveria fazer parte do passado. Mas o fato é que dentro do tempo cronológico nós temos passado, presente e futuro. Se nós formos para a história, viajarmos no tempo e entrarmos neste livro, e eu gostaria que você abrisse o livro de Gálatas. Vamos, a carta é escrita aos Gálatas, e nós vamos ficar engatilhado com este livro, com esta carta, amém? Então, se nós fizermos uma viagem, nós vamos entrar na história, porque nós precisamos entender. Eu ministrei isso no domingo e eu gostaria de convidar você. Irmã Lenilza fez um convite para o culto das mulheres, e eu também gostaria de fazer um convite. Faça um esforço, amado, para estar presente no culto nos domingos pela manhã. Amém? Domingo pela manhã, a escola bíblica é culto para crente. É culto para crente. E eu perguntando, no dia que eu ministrei no domingo pela manhã, eu perguntei qual é a diferença do culto à noite e o culto do domingo pela manhã. O culto domingo à noite e o culto domingo de manhã.
Não tem diferença. A unção é a mesma. O Espírito Santo que opera à noite, opera durante o dia. A palavra que ministra é a mesma. Os ministros são os mesmos. Mas muitas vezes damos muita ênfase ao culto de domingo à noite. A igreja está lotada. Então faz um esforço pelo menos para vir a um culto de manhã. Porque Deus ministra, Deus opera, Deus fala, e nós precisamos nos expor, como a irmã Lenilza falou, às unções coletivas. Existe uma unção específica em cada culto, e é importante você estar no domingo pela manhã. E eu ministrando no domingo pela manhã, eu falei um pouco sobre os Gálatas. A essa igreja da Galácia. E é importante você saber. Eu quero que você tenha um pouco de paciência, amém? Faz parte da ministração a gente contextualizar aqui, para você poder entender a mensagem aos Gálatas. Havia um problema na igreja primitiva. A igreja primitiva, ela estava dividida. Haviam dois pensamentos que permeavam a igreja. Quais eram os dois pensamentos? Existia um grupo da igreja que acreditava e vivia a verdade de que a salvação é pela graça. Diga, a salvação é pela graça. Então, eles acreditavam e viviam essa verdade. De onde veio essa verdade? Essa verdade os apóstolos pregaram. É a verdade do evangelho. A igreja, nós fomos salvos por graça. Não merecíamos ser salvos. Éramos por natureza errados, transgressores da lei. Mas Deus olhou para mim e para você e decidiu salvar. Não precisamos fazer esforço. Simplesmente nós aceitamos a graça. Nós aceitamos o plano de salvação. Então esse é o verdadeiro evangelho. E lá na Galácia, na igreja da Galácia, havia esse fundamento. Mas só que não havia apenas isso. Como eu falei, a igreja ela estava dividida. Com o quê? Entrou no meio da igreja os legalistas. E aí foi problema. Sabe por quê? Porque o legalismo trazia um ensinamento de que a salvação, você só poderia ser salvo se você fizesse alguma coisa. Você tinha que merecer ser salvo. Você tinha que mostrar trabalho. Você tinha que observar os preceitos da lei. Não era assim, chegar assim e receber a salvação de graça. Então, os legalistas, que eram os judaizantes, pessoas que guardavam a lei, mesmo quando Jesus veio ao mundo, salvou, libertou, a lei foi extinta a partir de Cristo, mas mesmo assim, eles acreditavam que salvação só podia ser através da lei. E aí eles entravam na igreja, eles causavam problemas na igreja. A situação era difícil, porque a pessoa olhando para a igreja não tinha como separar quem era quem. Eles penetravam na igreja, eles cultuavam, eles participavam da comunhão. E daqui a pouco eles estavam se opondo ao verdadeiro evangelho. E a igreja começou a ficar dividida. Por causa disso, houve uma reunião dos colunas do evangelho, aqueles apóstolos do cordeiro que ainda estava vivo. Eles se reuniram em Jerusalém para resolver esse problema. Se você quiser ler isso em casa, você lê em Atos capítulo 15, amém? E aí eles começaram a resolver o que é que poderia ser feito. O que é que eu vou fazer? O que é que nós vamos fazer? Nós precisamos colocar um fundamento no qual a igreja ela tinha que andar. E aí o que aconteceu? Algumas coisas permaneceram. Eles disseram, olha, para aquelas pessoas que são gentis e vão receber Jesus, elas não precisam observar a lei. A única coisa que elas precisam se guardar era de animais sufocados, sangue, relações sexuais ilícitas,
guardar a respeito de ídolos, coisas sacrificadas a ídolos, e eles começaram a determinar o que tinha que ser feito. Mas, amados, eu gostaria de dizer para você, o problema ficou longe de ser resolvido. Não foi resolvido. Aonde Paulo ia pregar, existiam legalistas, pessoas que estavam se opondo ao verdadeiro evangelho. E isso causou um grande problema na igreja da Galácia. A igreja da Galácia, ela estava vivendo um evangelho diferente do evangelho que foi pregado. E eu gostei muito quando o Senhor, amados, nada é por acaso. Nós estamos no tempo da colheita, o ano da colheita. E Deus está organizando a sua casa. Amém? Deus está tratando conosco. E através, o Espírito Santo falou ao pastor Cristiano e a Kátia, e eles colocaram esta meta: nós vamos estudar o livro de Gálatas, porque Gálatas era uma igreja que estava extremamente bombardeada. Ela, na verdade, o que aconteceu aqui não foi mais o legalismo. O legalismo é você querer a salvação pela obra. Mas os Gálatas, na igreja da Galácia, estava acontecendo o galacianismo. Olha só, a mistura do legalismo com a mistura da questão da salvação pela graça. Ou seja, eles diziam assim: olha, você vai precisar de Cristo, sim, eu preciso de Cristo. Você vai pegar o presente, você vai estar no presente, mas você não pode soltar o passado. E sabe que isso é algo que nós precisamos refletir? A igreja do Senhor precisa refletir nos dias de hoje. Passado e presente junto. Um certo ministro, ele falou algo que me chocou. Ele disse: o diabo mudou a estratégia. Antigamente, o diabo tentava tirar as pessoas da igreja. Hoje, o diabo, a pessoa na igreja, e o diabo tenta destruir a pessoa na igreja. Eu vou te dizer algo. Não basta vir à igreja apenas no domingo à noite. É muito pouco para a sua vida espiritual. É pouco. Você precisa ter consciência de quem você é, aonde você está e o que você precisa fazer. Deus falou comigo: pessoas precisam soltar as amarras do passado. Não dá certo viver entre passado e presente. E é isso que muitos estão fazendo. Não solta Cristo. É muito bom ter Cristo. Aleluia! Eu estou na unção, eu estou recebendo unção. Eu estou recebendo uma palavra, eu saio tão leve da igreja. Mas não querem soltar coisas do passado, da velha criatura. E acha que está bem na fita. Mas hoje, diga hoje, isso vai mudar. Aleluia! Hoje isso vai mudar. Amém? Hoje isso vai mudar. Porque, amados, quando Deus corrige, Ele está demonstrando o teu amor, o amor dele por você. Cada vez que um pai corrige seu filho, diz assim: olha, você não deve fazer isso. Ele está amando, é uma atitude de amor. O tempo urge. Você não pode pensar, esse era o grande problema dos Gálatas. Os Gálatas, eles estavam vivendo um evangelho diferente daquele que foi pregado. Eles queriam ser crente por conveniência.
Algo precisa ser feito, amados. Você tem um tempo aqui na terra, porque a nossa vida terrena, ela tem um tempo. E olha, eu vou te dizer, Deus tem guardado, reservado para você coisas maravilhosas. Mas você precisa se abrir, você precisa largar o passado. Solta o passado, não tenha medo. Solta o passado. E tem um irmão que eu sempre conversava com ele, e ele sempre, sabe que às vezes a gente quer viver da nostalgia do passado. Ah, no passado Deus fazia tanta coisa comigo. No passado eu era tão usado por Deus. No passado eu ministrava. No passado só bastava eu crer e as coisas aconteciam. No passado, no passado, no passado. E o presente, amados, é hoje. Deus é um Deus do presente. Ele quer fazer coisas na tua vida hoje. Ele vai operar hoje. Não importa a unção que eu recebi lá atrás. Eu quero receber hoje. Ele vai derramar hoje para você. Aleluia. Mas você tem que soltar o passado. Você abriu em Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito. Seja anátema, maldito. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja maldito. Tem uma palavra aqui que eu gostaria de falar para você. Uma palavra no grego me chamou a atenção. Essa palavra, eu não vou dizer a palavra porque é bem difícil o nome, mas eu vou dizer o significado, amém? Essa palavra, quando Paulo, ele faz essa grave acusação, porque ele está acusando os Gálatas. Isso é uma acusação, e eu acho interessante que nas outras epístolas, nas outras cartas, Paulo, ele faz louvores, Paulo, ele elogia, ele faz saudações, mas na igreja da Galácia não houve elogios, não houve saudações, porque Paulo estava preocupado. Era o pai da igreja. Ele estava com muita preocupação com aquela igreja. Aquela igreja estava em perigo espiritual. E Paulo diz assim: olha, a palavra que ele usa é uma palavra que traz uma ideia de abandono, transferência. E ele diz assim: olha, eu estou admirado como vocês tão depressa transferiram a fidelidade. O significado dessa palavra é uma palavra que está dentro totalmente aqui no contexto dessa passagem. Ela vai falar sobre transferir a fidelidade. É bem o que a gente pode entender dessa palavra, é trazendo a ideia de um soldado. Um soldado que ele está em uma guerra e ele está ele faz parte daquele exército e de repente ele vira a casaca. Ele começa a ser fiel ao outro exército, o exército inimigo. Paulo, quando olha para a situação dos Gálatas, ele diz: olha, vocês estão abandonando o evangelho. Agora eu te pergunto, eram pessoas que frequentavam a igreja? Eram pessoas que cultuavam a Deus? Eram pessoas que dizimavam e ofertavam? Eram pessoas que estavam inseridas no contexto da igreja? Eram pessoas que trabalhavam na igreja, frequentavam a igreja. E você pergunta: Sandra, como pode isso? O
os Gálatas, eles não deixaram. E como essa palavra, ela quer dizer abandono. Porque abandonar, amados, e foi por isso que eu iniciei falando sobre o seu e o meu passado. Nesse contexto aqui, abandonar significa juntar o passado com o presente. Se você continuar a viver o evangelho que você tanto recebeu, que você ama, tentando juntar práticas do passado com a tua realidade em Cristo, não vai funcionar. Na realidade, a proposta do evangelho é você cada vez mais se distanciar desse passado. Cada vez mais você se afastar desse passado. Sandra, o que é que eu faço? Existem coisas que eu preciso soltar e eu não consigo. Na minha caminhada cristã eu estou vivendo, mas de vez em quando essas coisas do passado elas surgem. O que é que eu faço? E eu vou te dizer, há uma salvação para nós. Nem tudo está perdido, mas vai exigir um esforço seu. Porque a Bíblia diz que o evangelho é tomado por esforço. Quem não quer se esforçar, não pode agarrar esse evangelho, viver esse evangelho. Porque o evangelho é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam, se apoderam dele. Amados, é fácil. É fácil você tentar mostrar os benefícios. Mas existem os deveres. Você vai ter que deixar coisas, sim. Entendeu? Você vai ter que abandonar práticas mundanas. Prática mundana, porque mundanismo não pode estar no meio da igreja, não. Ah, Sandra, então não dá para mim. É você quem sabe. Você tem o livre-arbítrio. Foi um negócio que Deus deu pra gente. Livre-arbítrio. Você tem. É você quem sabe. Mas que você vai ter que deixar, você vai. Você vai ter que deixar. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que deixar. O que você está fazendo hoje? Eu tenho 10 anos de crente. Eu tenho 2 anos de crente. Eu tenho 5 anos de crente. Tem áreas na tua vida que não estão ajustadas. Tem áreas na tua vida que não estão pautadas no princípio. Vai ter que mudar, sim. Não tem jeito. Acabou. Vai ter que mudar. Você precisa alinhar a sua vida com o evangelho de Cristo. Você vai precisar. E aí, amados, aleluia, a gente cantou, faz chover. É chuva. É chuva. Porque as bênçãos do Senhor acompanham essa palavra. Muitas vezes, pessoas que estão aparentando ser tão espiritual, mas que até quando as pessoas se aproximam, olha, essa pessoa tem muita espiritualidade. Sabe que os Gálatas, eles oscilavam, eles eram inconstantes na espiritualidade, eles oscilavam, eles eram carnais, eles eram espirituais. Eu estou puxando o link de fruto aqui. Sabe que nós precisamos manter a nossa espiritualidade? Tem gente que chega e na maior cara de pau diz, não, hoje eu estou totalmente carnal. Além de fazer a carnalidade, agir na carne, ainda diz, hoje é o dia que eu estou na carne. E você pode pensar,
como eu tinha dito, como eu vou fazer para viver, para não oscilar, para viver uma vida constante em Deus? Como eu vou fazer? Me diga o que é que eu posso fazer. Amados, somente uma vida no Espírito. Somente uma vida no Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele é o nosso guia. Ele nos guiará a toda a verdade. Então não tem como você se desvencilhar de coisas na tua vida que persistem em estar, se você não pedir ajuda a Ele. Antes de você falar com um amigo, antes de você falar com o teu cônjuge, antes de você falar com qualquer pessoa, você deve se reportar a Ele. A igreja precisa entender que o Espírito da graça está aqui na terra para fazer o seu papel. Mas a igreja precisa deixar Ele fazer o seu papel. Eu preciso ter comunhão com o Espírito. Diga, eu preciso ter comunhão com o Espírito. Diga novamente, eu preciso ter comunhão com o Espírito. Não é uma opção. Você não tem opção. Não é opcional. Eu vou ter comunhão com o Espírito. Não, é vital. Através do Espírito você tem comunhão com Deus. Você precisa falar com Ele. Você precisa dizer, bom dia, Espírito Santo. Espírito Santo, eu gostaria de conversar uma coisa com você. E as pessoas vão dizer, você é louca? Você é doido? Porque você está falando com um ser que não está, você não está vendo ninguém. Mas existe uma dificuldade de tocarmos no mundo espiritual. Por quê? Porque muitas vezes não estamos no Espírito. Essa é a grande dificuldade da igreja hoje. A igreja hoje tem dificuldade de ter comunhão com o Espírito, porque estamos andando muitas vezes no natural. O natural, fazendo as coisas roboticamente, tecnicamente, mas não estamos nos envolvendo na dimensão do Espírito. É muito mais, eu vou dizer, é muito mais do que levantarmos as mãos, virmos para a igreja, adorar. É muito mais, é muito mais. A comunhão é muito maior. O Espírito Santo vai te ensinar a viver uma vida santa. O Espírito Santo vai te ensinar a viver uma vida em adoração a Jesus, glorificando o nome de Jesus. O Espírito Santo vai te ensinar a amar. O Espírito Santo vai te ensinar a você viver de forma a agradar o Pai aqui na terra. O Espírito Santo vai te preparar para o grande dia, quando você estará na tua frente, o Deus Todo-Poderoso. Amém, amados. Aleluia.